Glória a Deus. Irmãos, agora vamos para a parte que interessa, né? Vamos receber do Senhor aquilo que é a sua mensagem para nós nessa noite. E o Diogo, que é responsável por editar e postar sempre o vídeo no YouTube, eu acho que nós poderíamos denominar aqui essa mensagem como o céu de nascença. Amém? Então eu quero que você abra aí a tua Bíblia. Não é uma coincidência, nem é uma intenção de dar continuidade à última pregação minha, há 2 semanas atrás, que eu lembro que eu preguei sobre João capítulo 8, né? Mas João capítulo 9, hoje quando eu orava pedindo orientação ao Senhor, me chamou muito a atenção. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí, o Evangelho de João capítulo 9. Amém? Vocês talvez encontrem, principalmente o pessoal que está no aplicativo, encontre uma diferençazinha na linguagem, porque eu vou utilizar aqui a Bíblia Judaica completa. Então tem muitos termos aqui que eu vou precisar traduzir, né? Para que você entenda, principalmente os nossos irmãos aí da internet que estão nos assistindo, alguns talvez pela primeira vez. Nós entendemos que Jesus era judeu, nós entendemos que a Bíblia é um livro judaico, escrito por judeus, em língua judaica, para judeus, falando do Deus de Israel. Então tem muito como nós entendemos que em plenitude, né, as Sagradas Escrituras, se nós não olharmos, não fizermos um esforcinho para olhar do ponto de vista deles. Não é verdade? Eu acho que ninguém entende melhor algo que esteja escrito do que a pessoa que escreveu. Vocês concordam comigo? Então, não e quando eu digo simplesmente, não me entenda mal, eu estou colocando assim entre aspas essa palavra, não é simplesmente nós contarmos com o Ruach HaKodesh, como o Espírito Santo, para traduzir-nos dar entendimento. Não é simplesmente isso. Por que eu digo simplesmente? Porque a nossa parte, aquilo que compete a nós, aquilo que cabe a nós, aquilo que é possível a nós temos que fazer. Vocês concordam comigo? Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, Jesus falou: olha, arredem a pedra. Por quê? Porque era possível aquelas pessoas que estavam ali arredarem a pedra. Então Jesus não tinha que arredar a pedra. Eu tenho certeza que Jesus podia falar: pedra rola, e a pedra rolada. Eu tenho plena convicção disso. Haja visto que Jesus fazia milagres, literalmente fazia milagres. Mas Jesus olhou, viu que havia homens fortes, capazes ali presentes, e Jesus falou: arredem a pedra. O que ninguém podia fazer ali foi o que ele fez. Lázaro, levanta e vem para fora. E aí o que Jesus fez? Agora acorde, também tinha gente ali capaz de tirar as ataduras de lá. Então o que é possível a nós, cabe a nós fazermos. Amém? Então, entendendo isso, nós entendemos que é possível a nós buscarmos conhecer a cultura hebraica, buscarmos conhecer um pouco da língua hebraica, buscarmos entender um pouquinho do que eles queriam dizer enquanto escritores, né? Porque aí a gente tem uma plenitude maior na compreensão das Sagradas Escrituras. Então vamos lá. O termo Yeshua, a palavra Yeshua, também já expliquei inúmeras vezes. Nós temos aqui visitantes, temos pessoas na internet que talvez pela primeira vez estejam nos ouvindo. O nome Yeshua é o nome original em hebraico de Jesus. Chegou a ser Jesus pelas transliterações que foi sofrendo ao passar de hebraico para grego, de grego para latim, de latim para alemão, de alemão para os outros idiomas. Então acabou virando Jesus. Mas a palavra original, o nome original é Yeshua, né? Então, ao passar Yeshua, viu um cego de nascença. Irmão, cego de nascença quer dizer, o cara nunca na vida enxergou nada.
Eu conheci pessoas que ficaram cegas no decorrer da vida, em virtude de alguma doença, de alguma enfermidade. A pessoa ficou cega, perdeu a visão, às vezes em virtude de um acidente. Mas o cara era cego de nascença, quer dizer, nasceu cego. Nunca na vida ele teve o privilégio, o prazer de enxergar absolutamente nada. Ele conhecia as coisas meramente por textura, por toque, por tato, por outras sensações que não o uso do sentido da visão. Os talmidim lhe perguntaram. Talmidim é plural de talmid, que quer dizer aluno. Então, no hebraico, o plural ele tem um iene no final. Tá? Então, os talmidim quer dizer os alunos ou os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Rabi, Rabi é mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Eu quero abrir um parênteses aqui para chamar a atenção de vocês de um detalhe. Percebam que aqueles alunos, aqueles discípulos, eles imediatamente olharam para a pessoa cega e eles já formataram uma informação. Ou ele pecou. Aí eu quero saber como uma pessoa que nem nasceu ainda já tinha pecado, que nem nasceu cego que pecou, né? Então, olha, se a gente parar para pensar, é meio incoerente até essa pergunta. Foi ele que pecou? Ou foram os seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? Sabe, irmãos, se nós paramos para analisar essa situação aqui e conhecermos a Bíblia, nós vamos entender primeiro que esse erro de julgamento, ele não é uma prerrogativa dos discípulos, dos talmidim de Jesus, de Yeshua. Não é. Porque se nós olharmos lá para o livro de Jó, o que nós vamos encontrar? Um homem que a própria Bíblia diz justo, sentado em meio à sua tragédia pessoal, com 3 amigos na sua frente, olhando para ele e tentando tirar a informação de o que é que ele tinha feito para merecer tamanha desgraça. E Jó passa o livro inteiro se defendendo, dizendo que ele não fez nada. Porque ele analisava a sua vida e ele não fez nada para merecer aquela condição. Então esse julgamento de achar que uma pessoa que está numa situação difícil é porque pecou, é porque está com alguma coisa errada, é porque tem algo que está oculto, que está escondido, isso é um erro, irmãos. Isso é um erro, primeiro, que a palavra de Deus diz que nós não temos que julgar a ninguém, não é verdade? Não julguem para que não sejam julgados, porque a mesma medida que vocês usarem para julgar os outros, vocês vão ser julgados por ela. Paulo fala uma coisa curiosíssima. Paulo fala assim: eu não julgo nem a mim mesmo, eu não sou digno de julgar nem a mim mesmo, quem me julga é o Senhor. Então, sabe, irmãos, nós anteciparmos julgamento, nós acharmos que temos entendimento de uma situação, é erro. E erro é pecado. Nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ser muito cautelosos no que tange a acharmos ou interpretarmos uma situação e já definirmos que aquilo é por causa disso, é por causa daquilo outro. Porque olha só qual a resposta que Yeshua dá para os seus talmidim. Yeshua respondeu: a cegueira não se deve a ele nem a seus pais. Ela aconteceu para que o poder de Deus pudesse ser visto operando nele. Irmãos, vocês viram aqui que eu, falando do Bruno, agora há pouco, o Bruno é recém-convertido. O Bruno está frequentando a nossa igreja há pouco tempo. Ele já foi de outras denominações, mas ele já teve algumas decepções, e aí ele se afastou, ele ficou meio avesso à igreja.
E aí, por causa da Janina, que é nossa aqui, ele foi se aproximando, foi gostando, e foi aprendendo, e virou membro da igreja, agora vai fazer o casamento dos dois. Mas ele tem uma história no seu passado, ele já foi casado, é divorciado, e ele tem um filho dessa outra relação, e esse filho está representando um momento de dificuldade na vida dele. E eu falei o quê? Que nós deveríamos orar por ele, porque talvez essa seja uma oportunidade que Deus está suscitando para que ele veja o poder de Deus manifesto. E você já vai entender por que eu estou falando isso aqui pelo próprio texto que nós estamos estudando nessa noite. Jesus afirma que aquele problema era para que as pessoas pudessem ver o poder de Deus se manifestando na vida daquele moço. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra de quem me enviou. A noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Olha como que ele conclui a frase. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que noite que Jesus está se referindo? Ele está falando assim que de noite nós não conseguimos, nós estamos de noite aqui e estamos fazendo obra. Jesus está falando que de noite nós não podemos. Veja que isso aqui, essa frase é metafórica. Porque ele fala algo que nós podemos questionar, mas o que ele está querendo dizer com isso? Mas é uma metáfora que ele próprio conclui a resposta dela. Porque veja bem aqui, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que é a noite? A noite é a ausência da luz. A noite é a ausência da radiação do sol. Não é? Então Jesus está falando algo que se completa lá quando ele fala assim: sem mim, já preguei sobre isso aqui. Jesus fala: sem mim nada podereis fazer. Quer dizer, vai chegar o momento em que eu não vou estar aqui. Então aproveitem para fazer o que tem que ser feito na minha presença. Aproveitem para fazer enquanto eu estou com vocês. Porque sem mim vocês nada poderão fazer. Na minha ausência, eu sou a luz do mundo. Então na minha ausência vem a escuridão. E aí sem mim vocês não podem fazer nada. É disso que Jesus está falando. Tendo dito isso, o que Jesus fez? Cuspiu no chão, misturou terra com saliva, colocou-a nos olhos do homem. Talvez alguém possa até achar meio nojento aqui, né? Já pensou? Você está com problema, vamos ali fora, pastor Nelson dá cuspida no chão, né? Faz um lodinho e vem para o teu lado. Depois você tomava chimarrão, saliva verde. Depois de tomar chimarrão, quer saliva verde, né? Eu acho que vocês vão correr. Só que o que aconteceu? O homem era cego. Não viu? Talvez se ele fosse aleijado, ele saísse. Mas ele era cego, ele não viu a artimanha de Jesus, né? Misturou a terra com saliva, colocou-a nos olhos do homem e lhe disse: vá lavar-se no tanque de Shiloah. Shiloah. Na nossa Bíblia está escrito Siloé. Nem esse está escrito aí na tua Bíblia? Siloé. Shiloah. A pronúncia em hebraico. Esse nome significa enviado. Amém? O homem foi, lavou-se e começou a enxergar. Irmãos, os vizinhos, a quem anteriormente ouviram pedindo esmola, opa, há uma informação aqui que às vezes a gente passa na leitura e não percebe. Esse homem fazia o quê? Pedir esmola. Espera aí, se ele pedir esmola, a família dele era o quê? Pobre. Importante essa informação.
não era uma família abastada. Porque se fosse uma família rica que tivesse um filho cego, a família ia permitir que o filho fosse pedir esmola? Não, a família manteria o filho em casa e supriria as necessidades do filho. Mas ele foi liberado, ele não foi mantido, não foi sustentado pela família. Ele foi liberado para se tornar um indigente, para se tornar um mendigo, para se tornar um pedinte. E aí eu quero perguntar para vocês uma coisa. Esse homem, a partir do momento que ele foi posto fora de casa para pedir esmola, eu posso entender que ele foi o quê? Excluído da sua família. Estou certo ou estou errado? Esse homem ele sofreu uma exclusão pela sua cegueira. A primeira exclusão, na verdade, ele foi excluído na sua família, foi excluído da sua casa. Esse homem passou por uma segunda situação agora. Ele estava mendigando na rua. Um mendigo na rua sofre um outro tipo de exclusão. Sofre a exclusão social. Porque muitas pessoas, o judeu que é religioso, o judeu que é firme, quando o mendigo pede esmola, ele fala de tzedakah. Ele pede justiça. E o judeu, que é convencional, que é religioso, ele não se nega a dar esmola. Agora, nem todo judeu é judeu. Como assim, pastor? Porque judeu não é simplesmente uma etnia. Judeu é um conceito religioso. Não é só, o cara é judeu porque é israelita. Não. Talvez eu devesse melhorar a frase, nem todo israelita é judeu, no sentido religioso da palavra. Então muitas pessoas passavam por ele pedia justiça e os caras não davam embora. Eu não vou, né? Não é comum, ele fala, eu não dou dinheiro. Né? Ele fala, vai comprar droga, vai tomar cachaça, mas eu não dou dinheiro. Eu ganho meu dinheiro, tenho dificuldade para ganhar, eu vou dar dinheiro para esse cara. Então muita gente pensa dessa forma e o cara não recebia. Então ele sofria uma segunda exclusão, que era a exclusão social. Então eu posso entender que esse moço era um excluído. Era um cara que não era inserido, nem no conceito familiar, nem no conceito social. Vamos continuar agora. Os vizinhos, a quem anteriormente o viam pedindo esmolas, perguntaram: não é esse o mesmo homem que mendigava? Os caras reconheceram ele. Ei, esse cara ele está olhando, andando sem bengala, andando, olhando as coisas e tal. Não é aquele que mendigava, que era cego? Alguns diziam sim, é ele. Enquanto outros diziam não. Mas parece com ele. Quer dizer, olhavam para o cara e falaram, não, é parecido. Mas não é ele, não pode ser. Aquele é cego de nascença. Esse cara ele está enxergando, então não pode ser ele. Tem muita gente que está vendo a coisa, mas se recusa a acreditar. É assim, não é? Entretanto, ele mesmo disse: sou eu. Ele afirmou, quando ele ouviu as pessoas falando, falou: não, sou eu mesmo. Como os seus olhos foram abertos? Lhe perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Yeshua misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse: vá se lavar de Shiloá. Então eu fui. Assim que me lavei, passei a enxergar. Eles me disseram: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Levaram o homem, que fora cego, aos perushim. O que é perushim? Fariseus. Lembra que eu falei que o IN no final da palavra é plural, né? Perush, fariseu. Perushim, fariseus, né? Levaram o cego aos fariseus, o ex-cego, né? O dia em que Yeshua havia misturado terra com saliva e aberto os olhos do homem era Shabat, era sábado.
E aí, irmão, só para explicar para você aqui a conversa que segue adiante. Misturar terra com saliva é fazer barro. Barro era utilizado para fazer material de construção, fazer tijolo. Construir no dia de sábado era proibido, era uma transgressão da lei. Existe um outro artigo na lei que fala de amassar, que amassar também não se deve fazer no Shabat. Tanto é que os judeus eles tinham autorização de pôr água, misturar água, jogar água no cereal dos animais. Na comida dos animais eles podiam ir e jogar água no cereal dos animais. Mas os animais, com o próprio movimento ali de boca, é que iam fazer mistura. Porque se o judeu fosse pego, pondo a água no comedouro ali do animal, e aí misturando a água, o cereal ali, ele era pego transgredindo o Shabat, e era punido. E tinha vários tipos de punição, com exclusões temporárias da sinagoga. Dependendo da transgressão, ficava uma semana assim na sinagoga. Dependendo da situação, era um mês sem poder participar da sinagoga. E dependendo da situação, era exclusão definitiva da sinagoga. Olha só, por que eu estou falando isso, você não entendeu? Então os peluchim lhe perguntaram outra vez, como era capaz de enxergar? E ele lhes disse, ele colocou, uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e a seguir eu me lavei, e agora posso ver. Nesse ponto, alguns peluchim disseram, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o Shabat. Ele já falou, não, misturou terra, fez barro, num dia de sábado, esse homem não é de Deus. Irmãos, eu quero chamar a tua atenção aqui para o seguinte, o perigo da religiosidade. Vocês lembram que eu sempre digo aqui que eu não gosto de religiosidade. Tem um rabino famoso, Yosef Shulman. Ele diz que a fé ela tem muitos inimigos, mas que o pior deles é a religião, porque a religião ela substitui o amor pelo rito, o ritual. E eu quero que você perceba aqui o seguinte, um cego de nascença fora curado. Um cego de nascença, o cara tinha sido a vida inteira cego, e agora ele aparecia enxergando. Alguém, vocês estão vendo alguém aqui dizer aleluia, glória a Deus, que coisa maravilhosa, que milagre? Não. A primeira coisa que os caras falaram, não, esse cara não é de Deus, que ele fez essa bruxaria aí no Shabat, ele transgrediu o Shabat. Isso, irmãos, é a tendência do religioso. Qualquer coisa que vá fora do convencional é criticada pela pessoa religiosa. Eu não sou judeu, tenho descendência judaica, mas eu não sou judeu. Eu não fiz a Brit Milá, né? Não fiz a circuncisão. Eu como carne de porco. É algum judeu mesmo, mas ele vai se assustar. Né? Eu não como comida coxa, eu como de tudo. Eu não sou judeu. Eu não estou judaizando a igreja, não estou falando para a igreja virar uma sinagoga, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que quando você tem alguns conceitos religiosos que são movimentados, que são mexidos, a tendência é você não querer ceder. Quando nós entendemos que o dia do Senhor é o sábado e não o domingo,
e mudamos o culto de domingo para sábado, eu fui severamente criticado e muita gente saiu da igreja. Quando eu comecei a apontar para a Torá, a falar que o Antigo Testamento ele tem tudo a ver com Jesus, que eu comecei a chamar Jesus de Yeshua, muita gente me criticou e saiu da igreja. Quando nós começamos a usar termos em hebraico, que nós começamos a comemorar as festas bíblicas, não judaicas, porque Deus deu para os judeus, mas Ele fala, essas são as minhas solenidades. As festas são do Senhor e estão registradas na Bíblia. Quando nós começamos a comemorar essas festas, eu fui severamente criticado. Quando nós abolimos o Natal, porque não é uma festa bíblica, é uma festa de origem puramente pagã, eu fui severamente criticado. Quando nós paramos de dar chocolatinho para as nossas crianças, de coelhinho de Páscoa, e começamos a falar que a Páscoa é a comemoração da morte do Cordeiro, que nos trouxe a salvação, que não é uma festa de vamos procurar os ovinhos de chocolate que o coelhinho escondeu, mas é uma festa de reflexão, é um momento triste de reflexão, é uma coisa séria, uma coisa extremamente solene. A festa das festas bíblicas é a mais solene, é a mais séria que tem. Fui severamente criticado. As pessoas falaram que eu tinha ficado louco, que eu estava saindo da casinha. Teve amigos meus que me conhecem há muito tempo e muito bem, que me criticaram. Pessoas da minha família que me criticaram, que saíram da igreja. Só que eu acho engraçado, sabe, irmãos? Que saíram da igreja para não ir para lugar nenhum. Mas não quero entrar nesse mérito também. Vamos voltar aqui para os perushim. O dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos do homem era Shabat. Então os perushim lhe perguntaram outra vez como era capaz de enxergar, e ele lhe disse: ele colocou a mistura de terra e saliva em meus olhos, e a seguir eu me lavei e agora eu posso ver. Nesse ponto alguns perushim disseram: esse homem não é de Deus, porque não guarda o Shabat. Mas outros disseram: como pode um pecador realizar milagres como esse? Os caras estavam defendendo Yeshua. Não, peraí, vocês estão falando que esse homem não é de Deus, mas ele fez um milagre? Se ele não é de Deus, se ele é um pecador, como que pode um pecador fazer um milagre desse? Perceba aqui, irmãos, e houve uma divisão entre eles. Vocês lembram que Yeshua fala assim: eu vim trazer divisão? Lembram disso? Por que ele veio trazer divisão? Porque ele veio num momento da história que, rabinicamente falando, era o princípio da era messiânica. Então, Paulo, quando fala disso, Paulo fala da plenitude dos tempos. Lá em Gálatas 4:4. Que na plenitude dos tempos, no princípio, no principal, na era, no início da era messiânica, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. E o termo que ele usa ali, o ponomon, quer dizer, sob lei. Mas o David Stern, ele nos explica que isso é um termo técnico, que simplesmente está dizendo que ele nasceu no meio de uma sociedade legalista que estava pervertendo a Torá. Porque é isso exatamente que a religiosidade faz. A religiosidade, ela perverte, ela distorce aquilo que é puro. E quando Jesus veio e começou a bater de frente com aquilo que era a interpretação dos religiosos da época, dos perushim da época. E eu vou repetir aqui algo que eu também já falei, que já fui criticado por isso.
Quando eu falei que Jesus era peruche, Jesus era fariseu. Por quê? Porque existiam os fariseus, os saduceus, entre os judeus existiam também os zelotes, existiam os essênios, eram classes de judeus. Mas os estudiosos mais profundos da Bíblia, da Tanakh, né, da Torá, eram os fariseus e os saduceus. A diferença entre eles é que os saduceus não criam na ressurreição e os fariseus criam. Se Jesus era mestre e Jesus apregoava a ressurreição, o que Jesus era? Era fariseu. Isso não é palavrão, isso não é um xingamento. O que nós não podemos é usar o termo fariseu pejorativamente. O que acontece é que os fariseus da época, eles estavam na contramão da direção da Torá. Eles estavam fazendo uma interpretação legalista, deturpada da Torá. E Jesus veio para bater de frente com eles. Tanto é que eles próprios reconheciam que Jesus era um rabi. Quando a gente vê os discípulos, né, os talmidim de Jesus pegando espigas no dia de sábado, eles estavam com fome, eles vão para Jesus e falam: é isso que você ensina para os teus talmidim? Transgredir o Shabat? Quem é que tem talmidim? Quem é que tem aluno, se não um professor? Um rabi. Se ele tinha talmidim, ele era rabi, ele era mestre, ele era professor. Então Jesus se enquadra nessa condição de estudioso, de mestre, de alguém que ensinava a Torá. Entende? Então dizer que Jesus era muito provavelmente, muito possivelmente, para mim com certeza, um fariseu não é um xingamento, não é um absurdo, não é uma heresia. Vocês entendem? É só entender a linha de raciocínio que a impressão ruim ela se dissipa. Agora eu vou continuar com o texto aqui. Houve divisão entre eles. Por isso falaram mais uma vez com o cego: pelo fato dos seus olhos terem sido abertos, o que você diz a respeito dele? O homem respondeu: o que eu digo a respeito dele? É um profeta. Ele fala com convicção. Os moradores de Judá, entretanto, não queriam acreditar que ele fora cego e agora podia ver, enquanto não chamaram os seus pais. Veja bem, eles lhes perguntaram para os pais do moço: é este o seu filho, o qual vocês diziam que nasceu cego? Como ele pode enxergar agora? Seus pais responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode enxergar agora, ou quem lhe abriu os olhos. Quer dizer, nós estamos aqui, o que nós podemos fazer é o quê? É garantir que é nosso filho e que ele realmente nasceu cego. Agora, o que aconteceu? Não nos pergunte. Nós não fazemos a menor ideia. Nós estamos tão perplexos quanto vocês. E aí, olha só o que o pai fala: perguntem a ele tem idade suficiente para falar por si. Os pais disseram isso por quê? Porque tinham medo dos habitantes de Judá, porque eles já haviam decidido que se alguém reconhecesse Yeshua como Matias, seria expulso da sinagoga. Se alguém reconhecesse que Jesus era o Messias, seria expulso da sinagoga, dessinagogado, literalmente. E aí, irmãos, eles já eram pobres, eles já eram excluídos socialmente. Se eles fossem excluídos religiosamente, nem a esmola, nem a ajuda aos pobres eles poderiam receber. Por quê? Porque eles sendo excluídos, o que os fariseus, os líderes religiosos iam falar? Essa família está excomungada, essa família não tem comunhão conosco, não ajudem essa família.
milagre, isso aí é com ele, nós não sabemos. Está entendendo? Irmãos, a religiosidade, ela em vez de aproximar as pessoas, ela afasta. A religiosidade, ela causa medo nas pessoas. As pessoas vão, quando são religiosas, elas vão para a igreja porque elas têm medo. Elas dão o dízimo porque elas têm medo. Elas não pecam porque elas têm medo. Mas não é essa a proposta do Senhor. Eu dou dízimo porque eu amo a obra e quero que a obra seja abençoada, quero que a igreja fique bonita, que nós tenhamos condições de ajudar os outros, de fazer obras sociais, por amor eu dou meu dízimo. Eu venho à igreja porque eu amo estar na presença do Senhor, ouvir uma pregação, louvar o Senhor, orar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos, não por medo de ser excluído. Estão entendendo? A diferença entre você ser uma pessoa que ama o Senhor e você ser uma pessoa religiosa. Olha só. Sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode enxergar agora ou quem lhe abriu os olhos. Tinham medo de serem excluídos da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. O que quer que tenha acontecido, ele responde. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: jure a Deus que falará a verdade. Perceba até aqui que não tem um jure por Deus, né? Jure a Deus. Jesus, ele fala o que lá em Mateus? Não jure pelos céus, porque é o trono de Deus. Não jures pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pelas vossas cabeças, porque não há quem possa tornar um fio de cabelo preto ou branco. Mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Se fugir disso, é de procedência maligna. Isso é quem fala Jesus, Yeshua. Ele nos ensina, aos seus talmidim, ele nos ensina que a nossa palavra é uma só, sim, sim, não, não. O religioso, ele imputa medo. Ele coloca medo no coração da pessoa. Vamos lá. Então, pela segunda vez, eles chamaram, perguntaram: jure a Deus que falará a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Quer dizer, eles já tinham estabelecido que Yeshua era pecador, ponto, acabou. Mas sabemos, não tem outra alternativa, esse homem é pecador. Ele respondeu: olha, irmãos, eu ao contrário daquele cara que ficava no tanque de Betesda lá, que acabou denunciando Jesus, ele ali, que é o culpado de eu não estar mais ganhando o mesmo nome, né? Ele se apaixonou por Jesus, esse moço aqui. Olha só o que ele fala aqui. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa só eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Glória a Deus. Então lhe disseram: o que ele me fez? Como ele abriu seus olhos? Aí eu percebo o rapaz que é até meio injuriado. Eu já lhes disse, ele respondeu, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Olha só a ousadia dele. Acaso também querem se tornar talmidim dele? Então eles se zangaram e disseram: pode ser que você seja talmid dele. Nós somos talmidim de Moshe, de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moshe, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele vem. Que coisa estranha! O homem respondeu, o cego respondeu: vocês não sabem de onde ele vem, levando-se em conta que ele me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, Deus o ouve. Olha só, ele estava batendo de frente deliberadamente com os religiosos, os líderes religiosos. Olha, estranho vocês não saberem de onde ele vem, porque se ele fez o que ele fez, pode ter certeza que ele é de Deus, porque um pecador não faz o que ele fez. Em toda a história, ninguém jamais ouviu sobre a abertura dos olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. E aí os caras ficaram terrivelmente aborrecidos com ele, porque eles usam um termo que você não vai encontrar aí na tua Bíblia. Manzer. Eles falam assim: por que, seu Manzer, você ousa nos ensinar? Irmãos, sabe o que quer dizer Manzer? Manzer é um filho de um relacionamento ilícito, ou talvez de um incesto, vulgarmente chamado de bastardo. É como se falar: você é um filho, e está falando de nós aí. Um termo muito pesado, um termo bem pejorativo. Eles responderam e o expulsaram da sinagoga. E Yeshua ouviu que haviam expulsado o homem. Ele o encontrou. Jesus foi procurar o cara. Ele o encontrou e disse: você confia no Filho do Homem? Senhor, ele respondeu, diga-me quem é para que eu possa confiar nele. E Yeshua lhe disse: você já ouviu, na verdade ele é quem está falando com você. Senhor, eu confio, ele disse, e se ajoelhou diante dele. Disse Yeshua: vim a esse mundo para julgar, a fim de que os cegos possam ver e os que vejam se tornem cegos. Alguns peluchim que estavam por perto ouviram isso e lhe disseram: então nós também somos cegos, não é? Olha só, irmãos. E Yeshua lhes disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecados. Mas pelo fato de ainda afirmarem nós enxergamos, a sua culpa permanece. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? O que Jesus falou? Eu sou a luz. Se você está em Yeshua, você está em Jesus, você está na luz. Quem está na luz? Enxerga. Quem não está na luz, não enxerga. Agora, se eu digo que eu enxergo, e ainda assim, estou na luz, eu estou em Jesus, e ainda assim eu estou pecando, aí eu tenho uma culpa no cartório. Aí eu vou viver com ele. Aí eu vou ter que acertar as minhas contas com ele, porque ele veio para julgar. Você está entendendo? A pessoa que está lá fora, a pessoa que não é crente, a pessoa que está fora da palavra e peca, não é nem imputado a ela o pecado. Por quê? Ela é cega, ela está na escuridão. Então Jesus olha assim, e aquilo que a palavra de Deus diz, que Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas essa palavra aqui é para mim e para vocês, porque nós estamos aqui dentro da igreja, nós viemos aqui deliberadamente, dizendo: eu acredito em Deus, eu vejo Jesus nesse lugar, eu ouço Jesus nesse lugar. No entanto, eu peco. Está entendendo a seriedade disso? E você entende o tom, mesmo pela leitura, você entende o tom que Jesus se refere a esses peluchinhos? Então, quer dizer, eles irônicos, né? Quer dizer que nós somos cegos também. Jesus fala para eles assim: se vocês fossem cegos, vocês não teriam culpa pelos erros de vocês, porque vocês não enxergaram. Mas como vocês dizem: não, eu enxergo, eu conheço, eu sei, eu sou, aí vocês têm culpa sim.
E no começo do parágrafo, Jesus fala: eu vim o quê? Eu vim julgar. E sabe, irmãos, uma coisa que me chama muito a atenção é o fato de que esse moço, ele poderia se julgar ser o cara mais azarado do mundo. Não? Ele saiu de uma situação de exclusão da sua casa, caiu numa situação de exclusão social, e agora ele chega no momento mais feliz da vida dele. Ele foi cego a vida inteira e agora ele consegue enxergar. E o que fizeram? Pegaram a melhor coisa que aconteceu na vida dele e transformaram numa tragédia e excluíram ele religiosamente. Só que eu quero dizer para você, quando você é excluído, Jesus vai atrás de você. E Jesus te encontra. E Jesus fala para você que Ele te conhece. Ele fala para você o que Ele quer de você. Ele fala para você quem você é para Ele. Esse é Jesus. É com esse que nós queremos assentar à mesa. É com esse que nós queremos aprender. É com esse que nós queremos ter comunhão. É com esse que nós queremos andar. É a esse que nós queremos seguir. E não a meros conceitos religiosos, pré-formatados e fixados, de forma a jamais serem rompidos. Irmãos, uma das coisas que me chamou a atenção no pastor Zimmermann e fez com que a nossa amizade se estreitasse, foi que a primeira vez que eu convidei ele para pregar na nossa igreja, ele chegou aqui e ele falou assim: pode ser que o que eu estou falando hoje, daqui a um ano eu fale diferente, porque eu não sou dono de uma verdade absoluta, e tudo aquilo que eu aprendo com o Senhor, eu sou homem suficiente para mudar a direção daquilo que eu estou falando, porque as verdades de Deus, elas vão sendo reveladas para nós aos poucos e vão sendo desdobradas, e nós vamos desenvolvendo o nosso entendimento. Cadê o Luiz? Que já diria Pascal, né, Luiz? Eu não me envergonho de mudar de ideia, porque eu não me envergonho de pensar. É isso que nós precisamos ter, uma mente aberta e ensinável, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é o Rabi, Jesus é o Mestre, Jesus nos ensina. Basta que nós queiramos nos desvincular. Quando ele fala assim, abrir mão de você mesmo, negar a você mesmo e segui-lo. Quando você está pronto a negar todos os teus conceitos religiosos para seguir o que Jesus ensina, aí você é um talmide dele. Amém? Feche teus olhos que eu quero orar por você. Pai querido e santo, nessa noite eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu ensinamento. Te agradeço por aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para eu compartilhar com a igreja, mas eu te agradeço de sobremaneira pela tua atuação através dessa palavra no teu Ruach HaKodesh, no teu Espírito Santo, atuando dentro das vidas, das mentes, dos corações de cada um desses meus irmãos, ensinando-os, transformando-os em teus talmidim, fazendo com que sejam livres das suas cargas, livres dos seus sentimentos de exclusão, livres de toda a acusação, livres de todo o peso, livres de todo conceito e preconceito, para viverem a plenitude da liberdade que o Senhor nos dá, quando abre os nossos olhos e nos faz te enxergar, porque a partir daqui, assim como disse aquele Essé, nós confiamos em Ti. Obrigado por se apresentar a nós. Unge os nossos olhos e transforma as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, porque nós oramos Bishem Yeshua Mashiach, em nome de Jesus, o nosso Messias.